Bom dia! Quer dizer, bom dia nada, boa noite nada, boa madrugada! Exatamente, faltando 1 minuto. 1 minuto para as 3 horas da manhã. Que delícia, gente! É muito bom estar aqui na madrugada, né? Para mim é o melhor horário, o horário que a gente tem liberdade, horário que quem tem criança pequena é compreensível, né? Porque criança não tem horário, né, para acordar e a gente colocar na cama e a gente dizer, ai, vai dormir a noite todinha. Um sonho de consumo, né? Claro que tem crianças que dormem, né? A Sossô é uma criança que, graças a Deus, nunca me deu trabalho para dormir, né? Só acordava quando bebê, né? Acordava, mamava, virava pro lado e dormia de novo. E graças a Deus por isso, mas a gente sabe que tem crianças que às vezes acordam na madrugada, e se a criança acordar não tem problema. E ó, falando sobre isso, Deus já usou muitas vezes a minha filha para me acordar de madrugada simplesmente para ir orar, né? Escutar, porque assim, a mãe ela tem um sentido muito rápido. Se eu escutar uma tossida da Sossô, eu já estou do lado da cama dela. É algo automático. Você escuta um barulho, você já está de pé, você já está vendo o que está acontecendo. Meu esposo já tem um soninho mais de pedra, assim, né? Tadinho, mas também é por causa do cansaço, né? Então, pode fazer o barulhão que for, que ele tá lá descansando, né? Tá dormindo. Eu não. Se eu escutar uma tossidinha, um coffee da Sossô, eu já tô beirando a cama dela, né? Talvez você, mamãe, se identifique com isso. E fica esse recadinho para você. Muitas vezes Deus vai usar um coffee do seu filhinho, da sua filhinha, para simplesmente te acordar para ir orar, né? E quantas vezes eu escutei um coffee dela e falei, Senhor, não é nada. É só se engasgou um pouquinho, mas é só para eu ir te adorar, porque muitas vezes o diabo ele já coloca, nossa, adoeceu, nossa, tá com gripe. Não, não tá nada, tá amarrado em nome de Jesus. Essa tossinha nada mais do que é vontade de tomar um chimarrão. Você tá vendo a minha cuia aqui, minha florzinha? Nós vamos tomar um chimarrão logo, logo juntas, em nome de Jesus. Deus vai preparar o nosso tempo de tomarmos o nosso chimarrão juntas, em nome de Jesus, viu? Vai ser um tempo muito precioso, vai ser um tempo riquíssimo, né? Que Deus vai trazer para nós. Dona Fátima, um beijo, viu, minha linda? Deus já preparou esse tempo precioso para nós desfrutarmos de uma mesa. Sou do Paraná, que legal, Dona Fátima. Que lugar do Paraná que a senhora é? Me conta aí. A minha mãezinha mora em Pato Branco, lá em Pato Branco daí, mora lá. Mãe, quero água, é verdade. Josi, é verdade. Às vezes são coisas que você fala assim, nossa, mas é o próprio Deus te chamando, né, para ir orar, né? E não despreza não, viu? Quando você acordar de madrugada, quando o Senhor te despertar de madrugada, não é insônia não, viu? Muito pelo contrário. É Ele chamando você para ir para o secreto com Ele. É Ele chamando você para ir ter um relacionamento com Ele, né? Então vai sim, corre. Quando você escutar algum barulho na madrugada, são as formas Umuarama, perto de Ipirá, Bahia. Entendi, minha linda. Que bênção, meu amor. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos os estados do nosso Brasilzão, né? Que Deus abençoe todas as regiões, né? Todas vocês, todos vocês, em nome de Jesus. A Quentinha, tá escrito, né? Como Quentinha, me manda seu nome aqui. Minha linda tá dizendo boa madrugada. Amém, Jesus. Boa madrugada para todos nós. E eu não tenho dúvida que vai ser tremenda. Quem teve aqui ontem, né, e foi impactado pela live de ontem, coloca aqui, irmã, eu estava aqui ontem. E que espada nós recebemos ontem, gente. Se você não assistiu, né, se por acaso, porventura, né, algo aconteceu e você
não pôde assistir a de ontem, não perca, né? Não deixa acumular, né? Não deixa passar uma espada. Pega durante esse dia e coloca lá para você assistir. A Tati está colocando, eu estava e foi tremendo. Gente, foi maravilhoso. Pensa numa espada. O pessoal do Meet está aqui com a gente também. Martinha, minha linda, um beijo. Duca, bom dia, meu amor. Estão tudo aqui na salinha aqui com a gente, aqui no Meet. E olha, ontem foi especial demais. Foi tremendo demais o que Deus fez. E hoje não vai ser diferente, né? Não vai ser diferente, porque Deus vai derramar, né, bênção sem medidas. Deus vai entregar mais uma espada para nós, em nome de Jesus. Já preparou a sua água, seu azeite? Umuarama é onde eu nasci. Ai, que legal! A Elisângela falando aqui também, né? O pessoal de Paraná tá em peso aqui também. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas, né? Então, chamem mesmo, né? Todos os estados, mandem alertas, né? Mandem o convite, né? Em nome de Jesus, são todos muito bem-vindas. E um detalhe, irmã, é só para mulheres? Não. Essas lives aqui a gente trata num todo, tá? É para homens, é para mulheres, independente, Franca, Dona Marlene, minha amiga preciosa, um beijo, minha querida, um beijo para a filhota também, em nome de Jesus. É importante, né, você chamar assim o seu esposo, você chamar assim o seu filho, né? Jundiaí tá aqui com a gente, Cida, um beijo. E eu vou chamar, deixa eu só ver se a minha amiga já tá aqui. Deixa eu ver, e aí a gente já chama, né? Preparou aí o seu caderninho? Deixa eu até virar minha página aqui. Em nome de Jesus. Deixa eu só ver se ela já está por aqui. Se você ainda... Não achei. Eli, se você puder falar para ela, ver com ela se tá tudo bem, se ela consegue entrar, e aí fala para ela me mandar uma boa noite aqui no Insta, que daí já tá aqui. Ela, tá mesmo, tá aqui, tá mesmo. Entrar ao vivo. Será que tá certo isso aqui, gente? Melhor eu ir do jeito tradicional, né? Só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos. Achei. A Priscila, gente, é uma amiga muito preciosa. E ela vai ser grandiosamente usada. Jennifer, bom dia, querida. Seja bem-vinda, nossa Jê aqui de Guaíra, nossa futura advogada aqui de Guaíra e de onde precisarem, né? Cadê? Deixa eu ver. Pri, se você estiver me ouvindo, amor, eu já mandei o convite. Se você conseguir achar aí algum lugarzinho de aceitar. Deixa eu ver se realmente foi. Aqui para mim consta que foi. Vamos só aguardar um pouquinho. Em nome de Jesus. Deixa eu só ver aqui. Já foi. Ó, vou mandar de novo, tá? Aqui ele constou que retornou para mim o convite. Vou mandar de novo. Mandei novamente o convite, já que dá tudo certo em nome de Jesus. Enquanto isso, já prepara. Aê! Bom dia, Pri. Cheguei! Bom dia! Tudo bem? Bom dia, meu amor. Ó, eu não tô te vendo. Eu acho que pro pessoal que tá aqui no Instagram conseguem te ver, só me deem um retorno se vocês veem a Priscila aí. Eu não vejo, tem madrugadas, tem vezes que o Instagram faz isso, mas não tem problema. Pri, boa noite, meu amor. Deus te Tudo abençoe. bem?
Graças Amém. a Deus, graças a Deus. Eu vou, ô, Glória a Pri, Deus. vou. Eu consigo te ver direitinho, viu? Ai, que Consigo bom, te ver, meu. consigo te ouvir. Glória a Deus. Ô, Pri, eu quero primeiramente te agradecer, né? Primeiramente louvar a Deus pela sua vida, pelo seu esposo, né? Tava falando, amigas de longas datas. Quantos anos vocês estão casados, Pri? Nossa, tem 13 anos. Vai fazer 14. Então, Passa rápido, né? esse é o tempo da nossa amizade, né, Pri? Uma, Verdade. uma amiga tão preciosa que o Senhor me deu, lá da nossa primeira igreja ainda, lá em Peruíbe. Oh, E que te admiro muito, Pri. Você, para mim, é uma referência de mulher de Deus. Seu é esposo uma também é bênção. uma referência de homem de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente nessa madrugada, em nome de Jesus, viu? Pode ficar à vontade para dar o seu boa noite para esse povão lindo que está Boa aqui. noite, bom dia, as meninas, todo mundo que está por aí, e os meninos também, né? Feliz de estar aqui, de poder colaborar de alguma forma. É uma honra, um privilégio poder ajudar com uma palavra, né? E é tão bom dividir uma palavra, né? É tão maravilhoso a gente conversar das coisas de Deus, edificar um ao outro, né? E assim Deus vai edificando todos, é muito gostoso, né? A nossa amizade já tem tempo e eu percebo que foi o próprio Deus, né? Quem apresentou, né? Quem uniu a gente, né? Foi um tempo, eu lembro da mocinha que gostava de comer cebola, né? Eu lembro da sua menina tão pequena, né? E foi um tempo assim muito especial, né? E hoje em regiões tão distantes, né? Mesmo distante uma da outra, a gente está unida na fé, no coração, né? A gente sabe e ora uma pela outra. Eu oro por vocês, que Deus sempre dirija vocês, o ministério de vocês, guarde, proteja. A gente sabe que a caminhada do pastor e da esposa não tem um destino, né? Já certo, a gente não sabe, só determinado por Deus mesmo. Então a gente ora para que Deus cumpra, né, o plano dele sobre vocês, que vocês sejam muito felizes por onde forem, né? E principalmente que ele guarde, proteja, abençoe vocês sempre em nome de Jesus. E estou feliz, eu agradeço mais uma vez o convite, viu? É uma honra poder estar aqui com as irmãs e poder dividir, né, um pouquinho do que Deus tem dado, do que Deus tem falado. E é muito gostoso, como eu falei, é sempre muito bom a gente falar das coisas de Deus, né? A gente começa a falar e aí a gente não quer parar porque é muito gostoso, né? É tão bom falar das coisas de Deus, é muito gostoso. E aí, quando eu puder começar a mensagem, a senhora me dá um sinal, me avisa? Não sei se vai Amém. aguardar mais um pouquinho, né? Vai aguardar mais algumas irmãs chegarem, já pode começar. Não, não, vamos começar já. Eu só vou fazer a oração. Faço a primeira oração e já passo para você. Você fica à vontade, porque nós estamos ansiosíssimas para receber a nossa segunda espada, né, Pri? Se tratando, como você mesmo disse, agora é tão gostoso a gente falar da palavra de Deus e tão precioso um tempo como esse de receber, né, espadas que estão nos levando, estão nos conduzindo à vitória, né? Porque a espada é para isso, né? Para nos fazer guerrear, destruir inimigos que se levantaram, né, contra as nossas vidas, desfazer obras malignas que só com a palavra, só com o nome de Jesus nós conseguimos quebrar e desfazer em nome de Jesus. É isso Amiga, mesmo, vou fazer então a primeira oração e já passo para você em nome de Jesus, tá bom? a joia. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, papai, nós pedimos ao Senhor nesta madrugada, fala conosco. Abrimos o nosso coração nessa madrugada, Pai, para receber a segunda espada através da vida da Priscila. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, desde já como nós oramos na primeira oração, antes mesmo de abrir as salas, meu Deus, pedimos ao Senhor, Pai, que anjos do Senhor estejam acampados ao redor de cada casa, ao redor, meu Deus, de cada família, ao redor de cada vida, meu Deus, que estão fazendo parte desse propósito e dos seus respectivos familiares. Meu Deus, que os anjos do Senhor, Pai,
estejam acampados ao redor, meu Deus, dos nossos lares, dos nossos entes queridos, meu Deus, nos guardando, nos blindando, nos protegendo, meu Deus, nos escondendo, Pai, de todos os inimigos em nome de Jesus, Pai. Guarda a nossa internet, meu Deus, para que nada impeça a entrega desta espada, para que nenhum empecilho, nenhuma ação do inferno, meu Deus, venha prosperar, venha prevalecer no nosso caminho, em o nome de Jesus, Pai. Use poderosamente a vida da Priscila, meu Deus, em nome de Jesus, eu a abençoo, meu Deus, abençoo todo o nosso povo, Pai, todas essas mulheres, Pai, homens de Deus, que já estão preparados para receber esta palavra, esta espada, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, meu amor. A casa é sua, o espaço é seu. Entrega para nós o que o Senhor te entregou em nome de Jesus, viu? Obrigada, querida. Deus abençoe. A nossa espada está lá em Jeremias, capítulo 31. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a esperança. Porque quando a espada é uma arma que a gente usa para defesa e para ataque, né? E geralmente quando somos atacadas, e geralmente atacadas de surpresa, né? Tem ataques que vêm de surpresa, né? Alguns a gente consegue já ver há um tempo agindo ali, e a gente já deduz que daqui a pouco aquilo vai se levantar contra nós. Mas tem ataques que vêm repentinamente, como diz a Bíblia. A gente não imaginava, a gente não esperava, mas o diabo se levanta e ele vem. E às vezes é uma coisa tão séria que a gente, às vezes, chega a vir nos pensamentos, no coração, que não tem jeito, que não tem muito o que fazer. Então a esperança em Deus é muito importante nessa hora, porque senão a gente perde o fio da meada. A gente esquece o que diz lá em Salmos, saber que Ele é Deus, né? Saber que o Senhor é Deus, a gente esquece na hora repentina, né? No ataque repentino que vem, a gente fica aflita, fica desesperada. Aqui em Jeremias 31:15, nós vamos ver o 15, 16 e 17. Deus nos diz assim: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos. Não quer ser consolada quanto aos seus filhos, porque já não existem. Aqui a Raquel chorava pelos seus 2 filhos, Efraim e Benjamim. Foi um tempo muito difícil, apesar de Deus ter falado com o povo dele a respeito de pecado e coisas erradas que estavam acontecendo, para que eles se voltassem para Deus, para que o mal não viesse. E eles não se voltavam, chegou um tempo que o cativeiro veio, o inimigo se levantou de repente, e a Babilônia veio e carregou eles, todos eles cativos. E aqui a Raquel, ela chorava, uma mãe que chora pelos seus filhos, e a gente sabe que Satanás não é bobo, ele sabe que a mulher é um vaso mais frágil, e ele sabe que uma forma de conseguir atacar essa mulher, abater essa mulher, é mexendo nos seus filhos. Porque qualquer mãe se dói pelos seus filhos. Então ele atacou o povo de Deus, levou os filhos dela cativos. E aqui diz que ela chorava, choro amargo. E aí no 16, Deus responde ela e Deus diz assim para ela: assim diz o Senhor, reprime a sua voz de choro e as lágrimas dos seus olhos, porque há galardão para o seu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque seus filhos voltarão para os seus termos. Deus fez uma promessa para ela, né, que ela não perdesse a esperança, porque seus filhos voltarão. Essa palavra me veio no coração, vou contar bem rapidinho, é um testemunho, aconteceu comigo quando veio com meu irmão. Um dia a gente estava
Saindo da igreja, eu e meu marido tinha terminado o dia, já era umas 11 e pouco da noite, estávamos indo embora. E aí recebi a ligação do meu irmão, direto do hospital. E ele passou o telefone para o médico e ele teve um infarto do miocárdio. E estava em outra cidade, bem distante daqui de onde eu estou, Mauá, ele estava em São José dos Campos. E o médico disse, ele está aqui, teve um infarto, ele vai ficar internado aqui. A gente saiu de madrugada, foi lá para o hospital, e chegando lá o médico estava muito desesperado, eu vi o médico muito aflito, meu irmão é mais jovem que eu, e ele infartou no trabalho. E o médico me confirmou que ele já estava mais ou menos uma semana infartado. E eu vi o médico olhando para ele com um olhar de dó. E a gente não é bobo, a gente percebe certas coisas. Eu via que ele olhava para o meu irmão com um olhar de dó, como quem dissesse, né? Coitado, ele é tão jovem para partir. E mesmo o meu irmão ali, na emergência, eu vi que aquele médico foi preparado por Deus mesmo. Era um médico muito bom. Ele correu para colocar o meu irmão já na internação. E ele disse para mim, o seu irmão precisa de uma cirurgia, em volta do coração dele está cheio de líquido, só que essa bolsa cheia de líquido, ela não se estica. Então, se não tirar esse líquido o mais urgente possível, ele não vai suportar. E ele falou olhando nos meus olhos, ele disse assim, o seu irmão pode ir embora a qualquer momento. E aí o coração aperta, mas aí Deus disse para mim, no meu coração, ficar calma. E quando o médico falou para ele que ele precisava fazer uma cirurgia, não era só um tratamento com remédios, ele começou a chorar, eu percebi que ele sentiu muito medo. E eu orei e falei com Deus, me ajuda a acalmar ele. Meus pais estavam no interior, eles moram em Araçatuba, né? Então já são de mais idade, eles não tinham como ir lá rápido, né? Para fazer companhia, ajudar ou qualquer coisa. Então eu avisei eles só para eles orarem mesmo, era o que eles conseguiam fazer. E aí o médico falou para mim, eu vou correr o mais rápido que eu puder para fazer a cirurgia do seu irmão. Mas eu vou ser sincero com você, eu não sei se ele volta. E foi foi uma coisa repentina. Tava tudo bem, ele estava no trabalho, de repente passou mal, e aí de repente vai para a cirurgia e não sabe se volta. E ele jovem, e o médico correu. Eu vi ele nos corredores, passando de um lado para o outro com a documentação dele, porque tinha uma fila para fazer cirurgia no coração. Tinha um senhor, inclusive de mais de 60 anos de idade, e senhores de mais idade passam na frente da fila, né? Mas o caso dele era tão urgente, do meu irmão, que ele passou meu irmão na frente até desse senhor. E aí eu orei e pedi a Deus para acalmar, me ajudar a acalmar ele. Ele estava com muito medo. E ele chorava. E ele dizia, eu não quero operar, eu não quero operar. E o médico olhava com aquele olhar de dó. E aí foi quando Deus me deu essa palavra. E Deus disse para mim, reprime a sua voz de choro. Não chora. Seja forte. E ele disse, porque os seus filhos, né, eles voltarão da terra do inimigo. E eu falei, meu coração ficou em paz. E dentro do meu coração eu respondi. O médico disse que talvez ele não volte, mas ele vai voltar. Deus diz que eles voltarão. Ele vai voltar. E eu sabia que a cirurgia era muito séria. Era muito delicada. Era uma coisa que, como o médico mesmo disse, ele pode não voltar. Ele pode não suportar, porque o coração dele já está tão inchado, em volta tem tanto líquido que ele pode meio que explodir e parar de funcionar. Não vai ter muito o que fazer. Ele pode não suportar, ele pode não voltar. E quando Deus me deu essa garantia, né, Deus me deu esperança.
Deus disse, os filhos de Raquel voltarão. Então disse, ele vai voltar. A terra do inimigo naquele momento era uma enfermidade para a morte mesmo. Mas quando Deus me disse, ele vai voltar, o meu coração ficou tão em paz, eu fiquei tão tranquila. E eu disse, Deus me ajude, só acalma ele. E aí falei da palavra para ele já se acalmou um pouco, aí foi parando de chorar. E Deus foi tão tremendo que foi mandando pessoas que nem conheciam a gente para conversar com ele, puxava assunto, outros pacientes mesmo, e falavam, nossa, você vai operar, mas você é tão jovem. Ah, mas eu tô aqui para operar pela terceira vez. E aqui é muito bom, e os médicos são muito bons, você não tem que se preocupar com nada. E aí ele foi acalmando, ele foi vendo que ele estava, e eu dizia, tá vendo? Deus preparou um bom lugar, Deus preparou bons médicos, não precisa se desesperar, confia em Deus, vai dar tudo certo. E ele nunca fez uma cirurgia, e aí quando faz logo de abrir o peito, né, no coração, misericórdia. Eu entendia, né, o espanto dele. É compreensível. Você nunca operou e de repente vai ter que abrir seu peito e não sabe nem se você volta. É meio assustador de início mesmo. E aí as pessoas foram chegando, enfermeiros, outros pacientes. Tinha um lá que disse para ele, eu tô aqui para operar pela sexta vez. Vou operar minha perna pela sexta vez. Era um surfista lá de Santos. Ia operar lá em São José. E ele disse, eu venho operar aqui, porque aqui o hospital é muito bom, o médico é muito bom, tudo aqui é muito bom, é melhor do que o convênio. E eu tô aqui, quebrei a perna, vou operar pela sexta vez. E ele ficava observando o meu irmão assim, e eu dizendo para ele, tá vendo? Aqui é um bom lugar, fique em paz, né? Deus não vai te deixar acontecer o mal. Deus colocou bons médicos. E foi tremendo o que Deus fez. E eu fiquei firme naquela confiança, dormi ali do lado dele. E o doutor, eu lembro até hoje, o doutor Francisco, que Deus abençoe a vida dele. Ele correu muito de um lado para o outro. E ele conseguiu passar o meu irmão na frente dos outros pacientes, fez a emergência. Meu irmão ficou 2 dias no quarto. No segundo dia já subiu ele para a UTI, para preparar ele para a cirurgia. No dia seguinte já fez a cirurgia. E quando terminou a cirurgia foi bem delicado. Ele disse assim, foi mais rápido do que a gente esperava. E foi tão tremendo que não foi nem o doutor Francisco que operou, foi o presidente dos médicos que operou ele lá do hospital. E aconteceu uma coisa que a gente vê que é Deus, né, dirigindo tudo. Que uma coisa que eu nunca vi, o médico que fez a cirurgia dele também era de Jesus. E aí ele ajoelhou do lado da maca do meu irmão. E eu sempre me emociono quando eu lembro. Ele fez uma oração. Na hora da cirurgia não estava, mas o meu irmão contou porque a anestesia não pegou, como já tinha muito líquido, estava muito inflamado. Então ele meio que sentiu as dores, né? Mas ele viu, ele estava consciente em tudo, em todo momento ele viu o médico ajoelhou na maca do lado dele e fez uma oração. Que Deus não deixasse ele errar, porque se ele errasse 1 centímetro da agulha, o meu irmão não voltava mais. E o meu irmão escutou ele dizer para o médico, eu não quero errar. O Senhor dirige as minhas mãos, porque eu não quero que esse jovem perca a vida dele. E foi bem difícil. Mas a gente ali orando, e o meu irmão aguentou firme, e ele sempre lembrando, Deus disse que ele ia voltar. E ele lembrando, eu vou voltar, eu vou voltar. E aí os enfermeiros tiveram que apoiar, segurar, porque a anestesia não pegava. Mas ele aguentou firme. E o médico fez o procedimento, abriu, fez a cirurgia. E quando terminou, o médico disse que ficou abismado. Quando terminou a cirurgia, ele ficou uns minutos lá deitado, depois levantou, foi no banheiro sozinho,
sem sentir mal. No dia seguinte tomou banho sozinho, comeu, usou o banheiro normalmente. E o médico ficou abismado. Ele disse: nossa, ele está muito bem. Já tomou banho sozinho, fez tudo sozinho. Ele está muito bem. Vou descer ele até para o quarto. E desceu para o quarto. Com um dia de cirurgia. Desceu para o quarto. E ele comendo, já fazendo tudo normalmente. Ele ficava tão se contorcendo de dor que ele se curvava assim, ele ficava todo encurvadinho. Era a posição que ele achava um pouquinho menos dolorido. Porque se ele se estirasse qualquer posição mais, ele não suportava de dor. Ele gritava. E ali ele já estava se esticando, já deitando, já comendo normalmente, já fazendo tudo, tomando banho sozinho. E o médico ficou assim: nossa, ele está se recuperando muito bem, se recuperou muito rápido. Nossa, ele está muito bem, ele está muito bem. E eu perguntava: como é que você está? Estou me sentindo muito bem. Nossa, estou ótimo, não sinto nada, estou ótimo. E aí, com 2 dias que ele desceu para o quarto, o médico já deu alta, ele voltou para casa. E voltou para casa feliz, em paz. Saiu caminhando mesmo do hospital. E a gente, quem olhava não dizia: esse moço operou o coração há poucos dias. Abriu tudo, estava bem. Então, quando Deus me deu essa palavra, eu entendi que foi um mal que veio repentinamente, né? Satanás, ele tentou dar um bote de repente. E aí a arma que Deus me deu nessa hora foi a esperança, porque o médico disse: talvez ele não volte. Ele falou bem claro para mim: se eu não correr, o seu irmão pode não aguentar mais. Para chegar ao ponto, né, de passar ele na fila, na frente dos idosos que estavam aguardando, era uma coisa de vida ou morte. Então, Deus me deu esperança, né? Parecia que era o fim, parecia que ele não ia aguentar, parecia que não ia suportar, parecia que ele não ia voltar. E parecia, aos olhos naturais, que não tinha o que fazer. Então, às vezes, a gente passa momentos assim na vida, e essa palavra também, não só a respeito, né, da enfermidade, que naquele momento era o terreno do inimigo, onde meu irmão estava. Mas Deus prometeu para Raquel: seus filhos tornarão do terreno, né, do lugar onde está o inimigo, da terra do inimigo. Às vezes não é uma enfermidade, né, que a pessoa está, né? Às vezes a pessoa está desviada mesmo. Quantas mães têm filhos que infelizmente alguma coisa aconteceu e hoje já não estão mais na igreja? Estavam tão bem, estavam ali com Jesus, caminhando, e aí, por alguma razão, às vezes até por uma bobagem, né? Ficou chateado com alguma coisa, ficou ressentido, alguma coisa aconteceu, uma tentação chegou e ele estava fraco. E aí, quando foi ver, foi para a terra do inimigo. Aí já não quer mais ir para a igreja, já fica frio, já fica, né, com uma certa rebeldia. Então, eu falo para as irmãs aqui que se estiverem nessa situação, né, seus filhos foram para a terra do inimigo e às vezes parece que não tem mais volta, né? Alguns chegam ao ponto de falar, né, eu nunca mais vou para a igreja, eu nunca mais piso numa igreja, eu nunca mais volto para aquela igreja. Mas Deus prometeu para ela e Deus promete para nós também, para Raquel: seus filhos voltarão da terra do inimigo. Então não perca a esperança. Parece às vezes que está tudo perdido ou quase já no fim da linha, né? Aí a mãe às vezes pode olhar, dizer: meu filho não tem muito, né, o que fazer, ele é muito teimoso, ele é muito trabalhoso, ele dificilmente vai voltar. E às vezes o coração desfalece de tanta tristeza. Porque é isso que Satanás faz quando a luta se levanta, ele tenta abater a gente, e uma das formas de abater é com a tristeza, mostrando que é muito difícil, que é quase que impossível aquilo, e que a gente não tem o que fazer, e a esperança vai embora. E assim a gente desfalece. Mas a Bíblia diz:
se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a sua força vai ser pequena. E aí, se a gente se afrouxar, a força vai ser pequena, aí o diabo passa em cima da gente como um trator e acaba mesmo. Então a gente não pode, num momento difícil. Eu sei que alguém pode dizer, ah, irmã, parece fácil falar, né? Mas não é. A gente sabe que não é, mas essa força vem da nossa esperança em Deus. É o próprio Deus quem dá. Porque aos olhos naturais, às vezes parece que não tem jeito mesmo. Às vezes é uma doença que aparece de repente, às vezes é o desemprego que aparece do nada, a pessoa não esperava, foi mandada embora, perdeu alguma coisa e fica naquele desespero. E agora? Deus, como assim? O que eu vou fazer? E parece que não tem volta, é um problema que aparece, às vezes uma causa na justiça que a pessoa tem de muitos anos, tem gente com causa na justiça há muitos anos. E aí parece que não tem saída, parece que nunca vai resolver aquilo, parece que nunca vai sair, né, uma resposta do juiz, parece que a coisa não, olhando pelos olhos naturais, parece que não tem jeito, mas Deus disse para Raquel: reprime a sua voz de choro e as lágrimas dos seus olhos. Reprimir quer dizer contenha, né? Segura, resista, não chore, né? Por quê? Porque há galardão para o seu trabalho, há uma recompensa pela sua oração, pela sua intercessão, pela sua fé, pela sua confiança em Deus. Ontem vocês falavam de confiança. E é muito importante nessas horas a confiança em Deus. A confiança vem, seu coração se enche de esperança e a certeza que Deus vai trabalhar, a certeza que Deus falou, então é assim que vai acontecer. Deus falou, seus filhos voltarão para os seus termos, eles voltarão da terra do inimigo. Então Deus, se o Senhor diz que eles vão voltar, eles vão voltar. É um inimigo que às vezes enganou os filhos. Deus, meus filhos vão voltar em nome de Jesus. É às vezes o cônjuge, alguém que foi para a terra do inimigo, está no vício, não para de beber. Ih, irmã, tá lá na terra do inimigo, fazendo as coisas erradas, não quer nada com Deus. E já falou que não adianta, que não vai para a igreja, não adianta eu chamar, parece que não tem jeito. Foi para a terra do inimigo e não volta mais. Mas Deus disse, eles voltarão. Reprime a sua voz de choro, não chora. Segura firme, resista. A gente precisa resistir no que Deus diz. Às vezes, na hora difícil, quer bater um desespero, né? Satanás tenta deixar o coração da gente desesperado, né? Não tem jeito, vai acontecer o pior, né? Ele tenta desesperar a gente, colocar um medo, mas por isso que Jesus já disse, resistir ao diabo, resiste. Não tem outro jeito, a gente precisa resistir. O desespero quer bater, às vezes o medo quer bater, meu Deus, mas que doença será essa? Né? Aí a pessoa às vezes vai lá para o Google, né? Coloca os sintomas, eu acho que eu estou com uma doença ruim. Não, filho, resista em nome de Jesus. O que quer que for isso, Deus, ele crê que já caiu por terra, porque o Senhor diz que pelas suas feridas eu já fui sarado. O Senhor diz que o Senhor é o Deus que me sara. Isso não vai prevalecer em nome de Jesus, vai cair por terra, seja pela fé, seja por um remédio, mas isso vai cair por terra em nome de Jesus, porque o Senhor me dá perfeita saúde. Eu não aceito que o meu corpo ele seja doente, ele seja terreno para a doença do inimigo. Meu corpo é templo do Senhor, meu corpo tem saúde para a glória de Deus, saúde perfeita, Pai, em nome de Jesus, e a gente vai resistindo. Vai resistindo, vai resistindo, a gente reprime o choro, né? Aguenta firme ali, não se entrega, a gente não pode se entregar. A Raquel estava, já que ele diz, ouvindo, se ouvir uma voz em Ramá, lamentação e choro amargo. A Raquel, ela não aceitava, diz aqui, ser consolada. Ela não aceitava. Por mais que as pessoas tentavam, né? Não, Raquel, não adianta chorar, seus filhos não vão voltar, é melhor você se conformar,
Eles foram para lá, mas quem sabe um dia você volte a ver eles. Não, ela não aceitava esse tipo de consolo. Disse, não, eu não aceito, eu não aceito. Ela não aceitava consolo. A gente precisa entender que o consolo real, ele vem de Deus. As pessoas às vezes tentam ajudar a gente, e não é nem maldade delas, elas tentam na boa intenção. Às vezes dizer, né, não adianta, meu menino também é assim, nessa idade ele também desviou da igreja, mas um dia eles voltam, né? Fica tranquila, né? Um dia eles voltam, um dia, né? Quem sabe, né? Quando for a vontade de Deus, né? Não, Deus diz que eles vão voltar, ele vai voltar. Eu não aceito que fiquem, né, a vida toda aí no terreno do inimigo. Não. Ah, porque o meu marido também tem essas coisas, meu marido também às vezes faz umas coisas erradas, meu marido também não quer nada com Deus, e ele fica às vezes, né, até de graça com outras mulheres por aí. Mas é homem, né? É assim mesmo nada. Se ele está no terreno lá da prostituição, do adultério, da bebida, ele está no terreno do inimigo, ele vai voltar, ele vai para o terreno de Deus, ele vai ficar onde o Senhor quer que ele esteja, em nome de Jesus. E com certeza não é no erro, com certeza não é no pecado. A Raquel, ela só reprimiu a voz de choro, ela só se acalmou, ela só ficou em paz quando Deus encheu ela de esperança. Quando Deus disse para ela, né, que os seus filhos voltarão. Isso é uma palavra de afirmação, de certeza. E Deus dá certeza para nós. Seus filhos vão voltar. Seu marido, ele vai se endireitar. Seus familiares, aquela causa na justiça, aquele problema que você talvez está orando há tanto tempo, parece que não tem jeito. Às vezes o coração quer ficar triste, abatido. Uma vontade às vezes vem de desistir, né? Tá tão difícil. Mas Deus disse, eles voltarão. Ou seja, a bênção vai voltar, vai chegar. Reprime a sua voz de choro, não chora. Não fica triste, desesperada, não deixa Satanás acusar você de ser muito forte e melhor você, né, desistir. Alguém já dizia aí fora anonimamente, né? Ah, é porque ninguém aguenta ser forte o tempo todo. Não, forte é o Senhor. Você está com o Senhor, então você está com Deus, Ele está com você. Ele faz você forte. Porque nós não somos forte mesmo, nós não somos nada. O Senhor diz que nós somos pó e do pó tornaremos, né? Então, a força vem de Deus, principalmente nessas horas difíceis. E eu lembrei de outra palavra, enquanto eu ficava lá os dias lá no hospital. Está lá em Salmo 65. Voltando um pouquinho para trás, né? Salmo 65. E aí, com essa palavra, eu comecei a invocar essa e a outra palavra. Salmo 65, o versículo é o 5. O Senhor diz assim: pelas coisas tremendas, em justiça, nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. E aí eu comecei a bater o pé. Eu falei, não, Deus, eu quero essas coisas tremendas de justiça. O Senhor falou pelas coisas tremendas de justiça. O Senhor nos responderás. O médico diz que talvez ele não volte, mas o Senhor diz que ele vai voltar. Então, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu estou crendo uma coisa tremenda de justiça o Senhor vai fazer. Eu não sei o que vai ser, mas eu creio, Deus, o Senhor vai fazer. O Senhor usa a mão do médico, o Senhor usa o remédio, eu não sei o que, mas eu creio, uma coisa tremenda o Senhor vai fazer nesse lugar, o Senhor vai fazer na vida dele. Eu comecei a orar pelos companheiros de quarto dele, ele estava num quarto com 2, 3 pessoas, e eu orei por eles também, porque alguns já eram mais senhores de idade, e todos também esperando para operar cateterismo, problema de coração, mas nenhum deles o problema era tão grave como o do meu irmão.
E aí eu falei, não, Deus, eu quero essas coisas tremendas de justiça. Se o Senhor diz que o Senhor nos responderá com essas coisas tremendas, eu quero essas coisas tremendas. Eu não aceito menos que isso. Eu não aceito. O Senhor prometeu. E a gente precisa insistir. Quando Deus disse para Raquel, reprime o choro, ele disse, né? É como se ele dissesse, contenha, segura seu choro, né? A gente às vezes cresceu com a mãe falando, né? Engole o choro. É mais, deixa eu só apoiar aqui. É mais ou menos assim, né? Engole o choro, né? Mas Deus quis dizer, reprime, né? Segura o seu choro, segura, aguenta firme. Não se desespera, não. Reprime o choro, resiste. Porque seus filhos vão voltar. Não precisa se desesperar. E às vezes a pessoa está tão aflita, bate o Satanás, consegue desesperar o coração. Quantas vezes eu vi irmãs que pareciam tão firmes na fé, bateu uma luta, pareceu uma coisa difícil, e Satanás não é astuto, ele sabe que se ele mexer com as pessoas que a gente ama, principalmente, a gente tende a ficar mais abatido, né? Porque aquilo dói o coração, você ama a pessoa. Às vezes seu filho, às vezes seu marido, sua mãe, ele sabe que ali dói mais. Então, ali mesmo que ele tenta provocar a coisa, pra gente se desesperar mesmo. Então, Deus me lembrou e eu fui orando, eu disse, não, eu sei que ele vai voltar. E fui insistindo em oração, fui insistindo. E aí lembrei, eu disse, não, Deus, o Senhor diz que com coisas tremendas de justiça. Eu quero essa coisa tremenda, Pai. Eu não aceito menos que isso, em nome de Jesus. Esse demônio, esse negócio não vai perseverar. Teve uma médica que passou por ele e disse assim, ai, porque quem geralmente tem esse problema de coração, depois isso volta. Depois de um tempo, pode ter de novo. E eu falei, não, tá repreendido em nome de Jesus. O Senhor vai fazer uma coisa tremenda. Ele vai ficar bem, ele vai voltar dessa cirurgia, vai ficar bem. E isso não vai voltar em nome de Jesus. E fui insistindo. E aí eu bati o pé. Aí, como diz o povo, né? Aí eu acelerei a viatura e fui embora. Falei, não, pois agora eu vou mesmo. Aí eu lembrei também de Salmo 70. Tá um pouquinho mais para frente. O pessoal diz que é o Salmo dos desesperados, né? Eu falo que não, é o salmo daqueles que confiam em Deus, daqueles que sabem da esperança que tem, a esperança no Senhor. Aí a gente invoca injustiça mesmo. Salmo 70, o versículo 1, ele diz assim, aqui é Davi clamando a Deus, né? Ele disse, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Aí a gente pula lá para o versículo 4, o 4 e o 5. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, aqueles que amam a tua salvação. Digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te em vir a mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. E aí eu orava e eu clamava. Às vezes eu não podia ficar no hospital, eu tinha que voltar para casa. E aí eu orava como Davi, eu dizia, Senhor, apressa-te em socorrer, Deus, apressa-te. Eu preciso que o Senhor se apresse. Tem coisa que é urgente. Em casos, às vezes, assim, de saúde, às vezes da família, a pessoa está há tanto tempo, às vezes, fora do caminho, e aí vem a preocupação. Se morre desse jeito, para onde vai? E a gente diz, Jesus. Aí tem que clamar. Vai para o Salmo 70, Senhor, apressa-te. Socorre, Deus, eu preciso que o Senhor traga meu filho de volta. O Senhor prometeu trazer de volta da terra do inimigo. O Senhor prometeu que ia voltar. Então apressa-te, Deus. Faz essas coisas tremendas de justiça para ele voltar. Faz ele voltar, faz ela voltar, como disse Davi aqui, porque eu estou aflito e necessitado. No versículo 5, apressa-te. O Senhor é o meu libertador, o meu ajudador, o meu auxílio.
Tem coisas que a gente sabe que por mais que o médico tente, ele não consegue fazer. Por mais que às vezes a gente tente, a gente não consegue fazer. O remédio não consegue fazer. Às vezes as pessoas que tentam ajudar a gente, os familiares, os irmãos da igreja, com todo carinho, por mais que tente, não consegue fazer. Tem coisa que é só Deus. E quando a gente sabe que é só Deus, então a gente tem que clamar. Aí a gente, como eu falei, acelera e vai. Pega a palavra, acelera e vai para cima. E aí todo dia, sentadinha, às vezes ali na cadeira do hospital, ou aqui em casa, eu orava e eu dizia: Senhor, apressa-te, eu preciso que o Senhor se apresse. E Deus apressou. Deus apressou as coisas de uma forma que passou ele na frente de todo mundo, fez a cirurgia e apressou ele trazer de volta para o quarto e dar alta. E hoje ele já está bem trabalhando, aí andando para todo lado, fazendo tudo e tendo uma vida normal, graças a Deus. Então Deus atende. Se você tem uma situação que está difícil, e quem nunca tem, né? Ou quem nunca já teve, ou talvez pode acontecer de ter, às vezes a gente, como eu disse, tem coisas que é repentina, a gente não espera, de repente aparece, e Satanás vem para cima de repente, né? Aí você tem que estar preparado com a sua espada, não perca a esperança. Pode parecer que aquilo veio de repente, veio com uma força tão brutal, é uma coisa tão intensa que você não tem como reverter. Não tem tempo, não tem situação, não tem condições, não tem como reverter isso, Deus. Ele atacou você de repente. E o diabo é sujo, às vezes ataca a gente até pelas costas mesmo, né? Ele pegar o inimigo de surpresa é uma estratégia, né? Porque fica mais fácil para derrubar ele. E Satanás às vezes tenta pegar a gente de surpresa. Mas aí a gente se apega a Deus e à palavra dele. O Senhor prometeu o quê? O que o Senhor prometeu? Essas palavras do Senhor é o que dá ao meu coração esperança, porque Satanás diz que não tem esperança, não tem jeito. Ixi, isso veio justamente agora, aconteceu justamente agora, né? Às vezes um problema que aparece, né? E você não tem condições financeiras para resolver justamente agora, como é que vai ser? Não, Deus, o Senhor prometeu. O Senhor disse, então assim vai ser. Eu queria dar uma olhadinha lá em Provérbios, capítulo 3, para a gente encerrar, senão eu vou estourar o horário. Que eu falo, viu? Parece assim quietinha, mas não sou não. Provérbios, capítulo 3, o versículo 25. Esse versículo, Deus me deu depois de um tempo, quando ele já tinha saído do hospital. Diz assim, Provérbios 3, capítulo 25. Não temas o mal repentino, nem a ruína dos ímpios quando vier. Aí a gente pode esticar até o 26, que diz assim, porque o Senhor será a sua esperança. Guardará os seus pés de serem presos. Deus não vai deixar o pior te acontecer. O diabo vem para cima, o diabo ataca, parece que não tem jeito. Não perca a esperança. Mesmo que venha repentino, como Deus disse aqui, não temas. Não temas. Se seus filhos, por alguma razão, está acontecendo alguma coisa, não temas. Né? Tanto os filhos espirituais como os naturais. Né? Às vezes não é um filho biológico, mas é alguém que você ganhou para Jesus, alguém que você ama em Cristo, você considera essa pessoa hoje está tão perdida, está tão longe de Deus. Você diz, meu Deus, mas como foi que aconteceu isso? Essa pessoa ia para a igreja comigo, estava tão bem, né? Jesus, como é que foi acontecer isso? Misericórdia. Mas Deus prometeu, os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Não sei aonde está, mas está na terra do inimigo, de alguma forma. Não às vezes desviado, mas às vezes a terra do inimigo, como eu falei, é uma doença. Às vezes é um problema que parece que é o fundo do poço, não tem saída, não tem o que fazer. Às vezes alguma coisa que apareceu de repente e veio com uma força que
parece que não tem jeito. Deus disse, não temas o mal repentino. Por quê? Porque o Senhor será a sua esperança. Ele vai guardar os seus pés de serem presos. Deus não vai deixar. Deus não vai permitir. Você tem que ficar firme, reprime a sua voz de choro, se contenha, não deixe o desespero tomar conta de você. Não deixa. Confie em Deus, se apega a Deus e clama como Davi clamava no Salmo 70. Davi bateu o pé e ele dizia todo dia: Senhor, apressa-te, apressa-te. Não é pecado a gente pedir para Deus, né, Senhor, seja mais rápido. Apressa-te, eu preciso, e é urgente, Deus, é urgente. Não é pecado a gente pedir para Ele, Senhor, eu preciso urgente, Deus, me ajuda. Mas irmã, Deus não sabe, Deus sabe, mas se Davi orou assim, a gente também pode orar. Senhor, apressa-te, eu estou aflito, isso está me deixando aflito, desesperado, ninguém fica feliz. Eu estou aflito com isso, Deus. Apressa-te me socorrer. Ele disse no final do versículo, não te detenhas. E Deus não vai se deter em operar por você. Ele diz, coisas tremendas de justiça nos responderás. Deus está preparado para fazer uma coisa tremenda de justiça, de fazer aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu para Raquel, seus filhos voltarão da terra do inimigo. Está distante, está no perigo, está num lugar que aparentemente não tem jeito. Não sei o que acontece, às vezes a irmã que está assistindo, ou o irmão que está assistindo, está com uma coisa que parece que não tem jeito. E aí o inimigo, né, tenta convencer o coração a desiste, deixa para lá, melhor você entrega na mão de Deus, né? E deixa para lá, né? Deus toma conta. Não, não desista, não. Faça um propósito de oração, aqui tem os 21 dias, clama no Salmo 70, bate o pé ali, Jesus, o Senhor prometeu coisas tremendas, apressa-te, eu preciso, o Senhor prometeu para Raquel, seus filhos voltarão, o Senhor prometeu para mim qual promessa? O Senhor prometeu que pelas feridas do Senhor fui sarado? O Senhor prometeu que todos os meus filhos são benditos, são herança do Senhor. O Senhor prometeu que a porta que o Senhor abre ninguém fecha. O que foi que Deus prometeu? Insiste naquela palavra. Deus está dizendo, não chore, se contenha, não perca a sua esperança, porque coisas tremendas de justiça Deus está preparado para fazer. Mas você não pode perder a sua esperança. Ele disse aqui, ele guardará os seus pés de serem presos. Ele não vai deixar o inimigo te prender ou acabar com você. Mas fica firme, né? Essa espada da esperança me ajudou muito naquele momento difícil. E eu sempre lembro dela quando eu preciso. Ela tá ali, mas não tá tão guardada. Sempre que precisa, eu puxo ela. Não perca a esperança. O Senhor disse, então o Senhor vai cumprir. E os filhos da Raquel voltaram. Depois do exílio, foram 70 anos que eles ficaram lá exilados, mas eles voltaram. E quantos não voltaram? Quantos daqueles talvez não voltaram? Quantos filhos, infelizmente, por irem para o terreno do inimigo, foram mortos? Quantos? Talvez porque as mães, a família perdeu a esperança em Deus, perdeu tudo. Não via mais uma solução, né? Talvez deu por caso perdido. Ele foi para lá, nunca mais vamos ver ele mesmo. Nunca mais, quando vai para lá, dificilmente volta vivo, né? Não vai voltar. Deixa para lá. Não perca a sua esperança, por mais difícil que pareça, por mais impossível que pareça, não perca a esperança. Os filhos da Raquel voltaram, como Deus prometeu, Deus fez, e ela se alegrou muito em Deus. Então, fica firme, que você também vai se alegrar muito. Deus vai alegrar seu coração, viu? Em nome de Jesus. Nossa, Pri, se a gente tivesse conversado antes, eu acho que não teria encaixado tão bem quanto o que você trouxe para nós hoje. E confesso que assim, o choro tá vindo, mas não é mais o choro de preocupação,
né? É um choro de alegria, é um choro de ver Deus respondendo, né? E diante de tantos comentários que estão subindo, eu vejo que não é só as minhas orações, né? Não é só o meu clamor que foi ouvido, né? Não foi só as minhas orações do apressa-te, Senhor, Sim. né? Foi de inúmeras pessoas que estão aqui assistindo e que vão assistir também. Pri, e que testemunho lindo do teu irmão. E eu vejo realmente um encaixe de Deus perfeito, né, nas palavras, e creio que isso também vai ser sucessivamente nas próximas que virão, né? Mas o encaixe da espada de ontem com a de hoje é simplesmente perfeito, né? Ontem nós aprendemos a entrar com confiança, e através do entrar com esta confiança, o Senhor traz a resposta para nós. Engole o choro. Engole o choro porque eu vou trazer de volta. Engole o choro porque eu vou trazer a honra. Né? Engole o choro porque eu vou tirar o tempo de vergonha e vou colocar, né, o tempo de honra na sua vida. Né? Não chore, né? Confie, porque é a esperança. Não vai acontecer o pior que parece que vai. Só Exatamente. parece, mas não vai. Exatamente, Pri. E olha, gratidão assim que transborda dentro do peito, gratidão que, né, tá expressa em mim e através dessas irmãs preciosas, irmãos que estão aqui. Sim. E eu louvo tanto a Deus, agradeço tanto a Deus pelos propósitos que Ele traz, porque Ele é tão pontual, né? Eu falo que a pontualidade de Deus, ela é tão extrema, é tão detalhista, né? Que Ele traz os propósitos na hora certa, né? Sempre que acaba um propósito, eu sempre recebo mensagem: mãe, o próximo propósito? Aí eu brinco com elas, Pri, que a gente fala assim que eles estão no forninho, né? Porque uma vez eu lembro que eu fui fazer uma receita aqui, não deu certo, sei lá o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer. O pudim saiu a ponto de tomar por canudinho, tirei 3 vezes do forno, tentei refazer e não deu certo. Depois recebi um monte de Socorro, Deus. receita. E aí eu gravei aquilo para mim, né, como experiência, né? Se você tirar algo, né, do forninho antes do tempo, ou você come cru ou você dispensa, né? E realmente A aquilo dor ali de barriga. foi dor de barriga, exatamente. Então, assim, as consequências são terríveis, né? Então, assim, eu falo para elas que quando acaba um propósito, a gente tem que esperar a sinalização de Deus. Sabe quando você ativa, né, o seu forninho e ele tem aquele tempo? Então ele dá um barulhinho, né? Tem alguns É a aparelhos, vida. ele avisa, ele dá um tem, né? E aí você fala, olha, propósito pronto. Né? Então, quando eu sinalizo para elas, geralmente a Eli e as meninas que estão comigo na equipe, elas já vibram comigo, mas assim, a pontualidade de Deus é muito forte, é muito tremendo, né? E ver, né, estar recebendo, né, esses testemunhos, recebendo aquilo que vocês já vivenciaram, o caso da Bianca também ontem com a gente, o seu hoje, o testemunho do seu irmão, né? Então, assim, é realmente ver a pontualidade de Deus em nossas vidas e mostrar para ele, olha, parece impossível, parece que não tem mais solução, parece que realmente ele vai entrar ali na sala de cirurgia, dar tchau, Deus abençoe, obrigado pelo tempo. E não, Deus, o Senhor vai fazer coisas maravilhosíssimas, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, é promessa, é com essa confiança, é com essa espada que eu entro com confiança diante do Senhor, porque eu sei que o milagre vai acontecer. Né? Então, a pontualidade desse nosso Deus Todo-Poderoso é fantástica. Né? Eu falo com meu marido que o cuidado de Deus é cirúrgico, porque é cada coisa assim. Eu lembro quando meu irmão chorou de nervoso, de medo, foi um misto assim de tudo, ele estava assustado. E ele disse: cirurgia não, cirurgia não. Aí o médico falou na frente dele, foi se afastando, olhando para ele. Eu lembro até hoje o olhar do doutor Francisco, um olhar de dó, sabe, de pena, como eu vi no olhar dele, assim, ele dizendo: meu Deus, é tão novo para morrer, Sim. sabe? Ele tinha certeza que meu irmão não ia aguentar. Pri, E aí, sabe um detalhe? Perdão, pode continuar, não, pode depois eu falar. falo. Um detalhe que assim, que eu me maravilhei.
Você falou assim que ele já estava há uma semana infartando, né? Já estava um processo bem delicado ali na vidinha dele. Mas a gente percebe esse processo que se agravou, né, durante uma semana, justamente para não pegar anestesia e o seu irmão poder ver o médico orando. Porque se é um caso, né? Ah, não tá tão grave, né? Ficou uma semana ali. Não, não, mas dá para aguentar, dá para fazer mais uma meia dúzia de cirurgia, depois a gente chama, né? Depois a gente pega esse jovem aqui. Não, foi uma semana, estava tão agravado, tinha tanta secreção ali, a ponto da anestesia não pegar, mas para quê? Para o seu irmão ver o cuidado de Deus na vida dele, a ponto do médico ajoelhar, né? E falar, Exatamente. Senhor, não me deixa errar. Se eu errar, esse menino parte. A falha vai ser minha, né? Quer dizer assim, então, Foi, foi cirúrgico, assim, o cuidado de Deus, porque uma semana antes, ele estava trabalhando aqui em São Paulo, e uhum, aí ele sentiu mal. E aí eu levei ele no médico aqui em Mauá. E uhum, aí ele com muita dor, com muita dor, com muita dor, e a gente orou, levei no médico, mas aí a médica da emergência chegou a dizer assim: ah, isso aí é ansiedade, ele precisa passar no psiquiatra. meu E Deus. aí meio que dopou ele, e aí a gente não sabia o que era. Ele passou a noite no hospital. Quando foi de madrugada que trocou de plantão, veio outra médica e ela falou: olha, eu acho que isso é uma secreção em volta do coração dele, por isso a dor. Eu falei: não é ansiedade, que ele reclamava dor no peito, né? E é um dos sintomas de ansiedade, mas entre ansiedade e infarto tem uma distinção bem grande, que a médica de emergência errou feio. E aí ela passou um anti-inflamatório que inicialmente aliviou um pouco as dores e ele voltou a trabalhar. E ele foi trabalhando, trabalhando. E aí na outra semana ele foi trabalhar lá em São José dos Campos. E graças a Deus São José é uma cidade muito boa para a área da saúde. Ele não tinha convênio. E a gente, aquela semana, ele trabalhando, ainda com um pouco de dor, tomando um anti-inflamatório, mas ainda com dor, reclamava às vezes, e a gente orando, não, tá amarrado em nome de Jesus, e orando, e orando. Mas eu vi que a fé dele não estava ainda assim para ser curado pela fé. Ele vai precisar de ajuda médica. E aí eu estava orando: Deus, eu não quero levar em outro médico que não sabe nem o direito que ele tem, não vai saber. Eu vi que a médica falou besteira. E Uhum. aí eu disse: não, Deus, eu preciso que o Senhor prepare um médico do Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. Eu preciso que o Senhor prepare um bom médico, que o Senhor prepare um bom lugar para cuidar dele direitinho. E a minha mãe também orando lá em Araçatuba, meu pai orando, a gente intercedendo. E ele foi. Quando ele estava trabalhando lá em São José, ele passou muito mal. Os amigos do serviço levaram ele no hospital lá de São José, deixaram ele lá. E aí o médico lá de São José disse para mim: quanto tempo ele sente isso? Eu disse: olha, semana passada ele foi no hospital de Mauá. A médica disse que achava que era ansiedade, que era para ir para um psiquiatra. Passou esse remédio, que a outra médica achava que é um líquido que está no coração e tal. E ele olhou para mim e ele disse assim: semana passada? Eu falei: semana passada. Ele disse: então ele está uma semana trabalhando infartado. Quer dizer, se dependesse da médica aqui de Mauá, ele tinha morrido. Ele trabalhou uma semana infartado. Misericórdia, Jesus. Aí a gente vê o cuidado de Deus. Ele Tremendo. todo dia ia trabalhar infartado, infartando o tempo todo. E Deus não permitiu que ele fosse embora. Glória a Deus. E depois foi tão assim maravilhoso cuidar de Deus, porque o serviço foi lá em São José, era um trabalho para fazer Meu lá. Deus. E aí Deus permitiu que Foi. Deus, eu creio que Deus permitiu que ali ele ficasse, porque ali é o pessoal da saúde, Deus viu que ali ele tinha preparado pessoas para cuidar dele. E como eu falei, até o médico que fez a cirurgia não era o doutor Francisco, era o diretor do hospital, o diretor dos médicos lá.
que também era de Jesus, conversou com ele antes da cirurgia, falou, olha, se você quiser fazer uma oração, pode fazer, eu vou fazer a minha oração aqui, e Meu aí Deus. você faz a sua oração aí. Meu E aí Deus. meu irmão meio assim assustado, mas em parte ele viu assim como Deus estava trabalhando. Um dia ele ligou para minha mãe lá do quarto do hospital, ele disse, mãe, aqui é um bom lugar, com bons médicos, Deus está cuidando de mim. Eu vi que ele estava muito mais calmo. E aí ele contando para mim, eu sempre me emociono, né? E o médico ajoelhou do lado da maca dele, ele veio com 4 enfermeiros e uma outra paramédica. Do lado do leito dele tinha uma cadeira, né? E o médico ajoelhou na cadeira e ele escutou o médico fazer essa oração. Senhor, eu preciso que o Senhor abençoe essa cirurgia, que o Senhor dirija as minhas mãos, porque se eu errar 1 centímetro, esse jovem vai partir e eu não quero errar. Me ajuda, Deus. O Meu Deus. médico pedindo ajuda a Deus. Que E Deus coisa mais ajudou. linda. Ele só precisou dos 4 enfermeiros segurar ele, porque como a cirurgia não pegou, ele sentiu a dor, então ele não podia se mexer, né? Porque no meio da cirurgia se mexer ali podia errar mesmo. Então os enfermeiros seguravam para ele, e ele também tentando ficar quietinho ali, mas Deus mostrou para ele que como ele estava agindo ali, fazendo tudo. Ele achava que ele não ia suportar, ele achava que talvez ele não ia aguentar, que Deus estava cuidando dele, mas não sabia como ia ser. E ele viu que Deus trabalhou de uma forma tremenda. Quando acabou a cirurgia, o médico disse que fez o curativo, fechou direitinho, ele deitou, descansou. Dali umas horinhas ele pediu para usar o banheiro, os enfermeiros ajudaram ele a descer, ele foi, usou o banheiro sozinho, voltou andando sozinho. No dia seguinte levantou, foi usar o banheiro, foi tomar banho sozinho, os enfermeiros disseram, nossa, ele já tá... Como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo muito bem, estou ótimo, Meu estou Deus. muito bem, não estou sentindo nada. Então, o cuidado de Deus é cirúrgico, Tremendo. né? Você vê o Tremendo. lugar, Meu né? Deus. Mas eu fiquei abismada, né? Porque eu, pelo menos, nunca vi um médico se ajoelhar e É. fazer uma oração para cuidar de um paciente ou uma cirurgia, o que quer que fosse. Eu, pelo menos, nunca vi. É Mas eu fiquei surreal. abismada. Deus realmente É. preparou do jeito que a gente estava pedindo. Glória a Deus. Né? Glória a Então não Deus. perca a esperança. Por pior que Amém. pareça a coisa, não perca. Deus Glória a Deus. sempre está ali para agir. Deus é maravilhoso. Meu Deus. Pri, vamos orar, meu amor? Eu Vamos, vou já dar estourei. início. Imagina, fique em paz. Nossa, por nós, eu acho que a gente faria uma vigília com testemunho lindo desse. Verdade. Jesus amado, foi tremendo. Mas logo, logo a gente vai ter mais encontros, com mais tempo, né, Pri? Mais Sim, vigílias, né? Em nome de Jesus, e vai ser uma honra ter você com a gente. Pri, fica eu já aqui a minha gratidão. De novo, muito obrigado que pelo seu agradeço por sim. tudo, sua equipe, as meninas que estão aí. Eu creio que Deus também vai fazer coisas tremendas de justiça por elas, em Em nome de nome de Jesus. Jesus, em nome de Elas também vão Jesus. ter muitos testemunhos lindos para contar. Eu creio. Teremos mesmo, em nome de Jesus. Depois Propósito a não gente foi em faz, vão. depois a gente faz uma live só de testemunhos, né? A gente É pega verdade. aqui para ficar só lendo os testemunhos em nome de Jesus, já Ah, fica registrado aqui já, tá né? muito glória a Deus, que gostoso contar só coisas boas. É Graças maravilhoso. a Deus. Amém. Vou fazer a oração e passo para você, tá bom? Em nome de Jesus. Amado Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por cada detalhe. Obrigada, Paizinho, por cada direcionamento. Obrigada por essa espada tão específica em nossas vidas para um tempo como esse. Meu Deus, obrigado por esta resposta de oração, não só para mim, como para inúmeras mulheres, homens de Deus que estão aqui e que vão assistir ainda. Meu Deus, obrigada.
Obrigada, Jesus, por ser tão pontual. Obrigada, Jesus, por sinalizar, ó Deus, em meu coração essas mulheres tão abençoadas, com testemunhos, Pai, que têm nos edificado. Meu Deus, quantas vezes, Pai, achamos que o nosso problema é grande, meu Deus, e que não há solução. E diante de um testemunho tão lindo, tão maravilhoso que o Senhor fez como esse, meu Deus, diante, meu Deus, de um quadro, meu Deus, aonde naturalmente não haveria esperança, um risco tão grande, mas ali o Senhor se mostra presente. Ali o Senhor envia, Pai, uma palavra. Reprima o choro, porque eu vou trazer de volta. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esta palavra. Eu te agradeço, meu Deus, por cada versículo. Meu Deus, por cada pontualidade do Senhor nesta madrugada. Meu Deus, e nesse momento, Pai, eu oro pela vida desta minha amiga Priscila, pela vida do esposo, pastor Eric. Meu Deus, abençoe, Pai. Abençoe grandiosamente a vida deles, Pai. Meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor conceda aquilo que está ardendo o coraçãozinho deles. Meu Deus, aquilo que é de mais íntimo, Pai, aquilo que ninguém sabe. Meu Deus, mas o Senhor sabe. O Senhor sonda e esquadrinha o coraçãozinho deles. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, talvez um sonho, meu Deus, unidos ali de casal, talvez um sonho, meu Deus, de família, um sonho, meu Deus, financeiro, um sonho na saúde independente. Eu quero abençoar esses meus amigos, amigos da minha família. Eu quero abençoar a vida deles nesta madrugada, declarando, meu Deus, que o Senhor os surpreendam. Meu Deus, que o Senhor surpreenda eles, meu Deus, ainda esta semana. Meu Deus, com tudo aquilo, Pai, que eles desejam, sonham e almejam em nome de Jesus, Pai. Eu uno a minha fé agora com a Priscila, em nome de Jesus. Jesus querido, muito obrigada, Senhor. Eu te louvo e te agradeço pela vida da minha irmã Ana, pela vida de cada irmã que está assistindo essa live, aquelas que ainda vão assistir, meu Deus. Que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, se manifeste na vida delas com coisas tremendas de justiça, Pai. Ajuda o coração delas a não perder a esperança, porque a esperança combate, Senhor, todo desespero, todo desânimo. Ajuda elas, meu Deus, que o Senhor fale ao coração delas mais e mais, Pai, porque no momento da batalha, Senhor, nós precisamos ouvir muito a sua voz. Que o Senhor fale ao coração de cada uma delas, Jesus querido, que elas sejam muito abençoadas, que esse propósito que o Senhor colocou no coração da minha irmã Ana, Pai, seja uma bênção para a vida delas, com cada palavra, cada revelação, cada entendimento, Deus, que seja uma arma, que seja aquela espada chegada na hora certa, Senhor, no tempo oportuno, para ela tomar posse da vitória em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa live, por esse momento tão precioso, Senhor, com amigas tão preciosas, Pai. O Senhor as abençoe abundantemente para a sua glória, dando um domingo abençoado, meu Deus, na casa do Senhor, uma semana repleta, Senhor, de alegrias, de boas notícias, para a tua glória, Jesus querido. Muito obrigado, em nome do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pri, Deus te abençoe, minha querida. Dá um abraço no pastor Eric, um abraço em toda a sua família. Em nome de Jesus. Amo você, minha amiga preciosa. Que Deus te abençoe. Amém. Pode ficar à vontade para dar tchau para o pessoal. Tem uma sala enorme aqui no Meet aqui. Pode falar tchau para eles também, que estão aqui te ouvindo com muito amor e carinho, viu? Tchau, pessoal do Meet. Deus abençoe vocês. Um ótimo culto amanhã para todos e para todas, em nome de Jesus. Muito bom ter vocês aqui, viu? Deixa eu colocar aqui para você ver. Olha elas aqui dando tchau para você, Pri. Oh, queridas. 58. Queridos, né? Deus abençoe vocês, minhas queridas. Em nome de Jesus. Amém, meu amor. Amém. Pri, um beijo. Pessoal que está aqui no Insta, amanhã, mais 5 para as 3, mais ou menos, você... Ai, a foto! Regina, parabéns, meu amor. Muito obrigado, Pri. Vamos fazer nosso coraçãozinho. E aí a gente tira uma foto bem linda, em nome de Jesus. Deixa eu só preparar aqui. Será que está pegando? Será que está na tela?
Come? Foi? É... Será que deu tempo? Deu, né? Nosso coraçãozinho bem torto, meu, hoje. Amém. Gente, Eu amanhã, vou falar do meu 5h23. dedinho. Ó, Deus. Pri, um beijão, minha linda. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigada mais uma vez, viu? Uma honra, um Eu que privilégio de poder agradeço. ajudar. Eu que agradeço. Um beijão, minha linda. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Bom domingo para vocês, em nome de Jesus. Amém, meu amor. Beijo, gente. Deus abençoe, viu? Até a próxima madrugada. Tchau, tchau.